Bom dia, amores e amoras! Eu sou a professora Fátima, de História e de Geografia e também do Projeto Vida. Eu tô aqui hoje porque nós vamos ter essas três aulinhas nessa manhã, tá bom? Então corre lá, pega o seu caderno, escreve o cabeçalho de hoje, Londrina, data de hoje, com muito capricho. E vamos lá começar? Depois que você pegou o seu caderno, você vai pegar o seu livro de Geografia. Você vai abrir o seu livro de Geografia na página 80, tá bom? E nós vamos aprender hoje um pouquinho mais. Nós já começamos na aula passada a falar um pouco sobre paisagem. Vocês se lembram? Nós falamos de primeiro plano, segundo plano e terceiro plano. O que é isso? Vamos lá, vamos analisar essa imagem que vocês estão vendo aí da professora Fátima, com o uniforme da escola, aqui dentro do quarto do Arthur. Vamos lá. Nessa imagem que você está analisando, o que está em primeiro plano? O livro está em primeiro plano, né? Ele vem primeiro na imagem. Segundo plano, a professora Fátima. E em terceiro plano, o armário do Arthur. Isso mesmo, nós analisamos essa imagem que vocês estão vendo. Então, nós vamos continuar trabalhando um pouquinho sobre paisagem. No livro de Geografia, página 80, vai trazer um pouquinho sobre paisagem aqui pra gente, ó. Vai falar um pouquinho sobre essa paisagem. Vocês vão responder essas perguntinhas. Primeiro, você vai analisar a imagem que você vê. Onde será que é? O que tem nessa imagem? Depois você vai responder essas perguntinhas. Onde que nós vamos responder as perguntinhas, pessoal? No caderno, no livro nunca. E pra gente treinar um pouquinho a nossa escrita e deixar a preguiça de lado, nós vamos copiar as perguntas no caderno. Número 1, copia a pergunta, responde. Número 2, responde. Número 3, combinado? Aqui as perguntinhas nossas estão com bolinhas na frente, ó, não são números, tá? Mas vocês podem colocar número 1, número 2, número 3, número 4. Como é a paisagem apresentada na ilustração? Você vai escrever o que você vê, como que é, o que tem nessa paisagem. Número 2. Quais os elementos dessa paisagem que tem nessa paisagem, que também são encontrados na paisagem aí da sua casa, ó? Quais elementos dessa paisagem também são encontrados na paisagem do lugar onde você vive? Se você olhar para fora da janela agora, o que você vai ver? Que tem aí que também tem aqui. Professora, eu consigo ver casas. Professora, eu consigo ver árvores, eu consigo ver ruas. O que você consegue ver que aqui também tem nessa imagem, tem na imagem que você consegue olhar pela janela da sua casa? Entendeu? Número 3. Imagine a paisagem de um lugar que você nunca visitou, você nunca foi. Deixa eu imaginar um lugar que eu nunca fui. Nunca fui a Portugal. Morro de vontade de ir para Portugal, mas nunca fui. O que será que tem lá em Portugal? Então eu vou imaginar o que será que tem em Portugal e vou escrever. Eu acho que Portugal não deve ter muito prédio, que é um lugar muito antigo, então eu imagino que deve ter muitas casas. E as casas devem ser, sei lá, vou imaginar que as casas são marrom, que as casas são azuis, né? Vai lá imaginando, imagina um lugar e você vai falar sobre esse lugar, descrever esse lugar como ele é. Um lugar que você nunca foi. Combinado? Na outra lá, ó. Como podemos representar paisagens? Na outra aula nós falamos, lembra que eu mostrei uma imagem pra vocês? E falei que aquela imagem pode ser representado pode ser representado por, olha, eu tô dando dica, não posso dar dica, lembra da última aula, tá bom? Como posso representar uma imagem? Como eu posso mostrar uma imagem que eu vi pra pessoa? Eu fui lá pra Portugal e realmente eu descobri que as casas lá, a maioria são azuis. Como será que eu posso representar isso? De que forma? Né? Lembra que eu ainda falei que algumas formas de representar uma paisagem, elas têm que vir com a data embaixo, porque elas podem se modificar, a gente tem que saber em que ano que ela foi feita, aquela imagem, né? Pensa certinho na última aula, vamos lá ver o que vocês conseguem, tá bom? Depois nós vamos, no mesmo livro de Geografia, nós vamos pra página 81, e lá tem uma música muito bonita que eu gosto muito, que fala, o nome dessa música é Paisagem na Janela. Da janela lateral do quarto de dormir, vejo uma igreja, um sinal de glória, vejo um muro branco e um pássaro. Vejo uma grade e um velho sinal. Olha que legal, é um poeminha, né? Mas é a letra de uma música, de uma canção. Então, ó, da janela lateral, ou seja, da janela do lado na casa, eu consigo ver, ó, lá do quarto de dormir. Eu tô num quarto, aqui, o quarto é de dormir. Então, da janela lateral do quarto de dormir, eu consigo ver uma igreja, uma igreja, ele fala que é um sinal de glória, né? Porque a igreja nos lembra Deus, né? Então, um sinal de glória, que ele vê um muro branco, que ele vê um pássaro voando, que ele vê uma grade e um velho sinal. É isso que ele vê. Releia o título dessa canção
Qual que é o título, gente? Lá escuro, ó, em negrito, no começo lá do texto, se chama Paisagem da Janela. Releia esse título, então. Esse título combina com o que você está vendo? Esse título, Paisagem da Janela, combina com o que você leu nesse texto? Combina, tem a ver? O título com o texto? Que fala Paisagem da Janela. Aí fala que da janela ele vê. Tem a ver o título com o texto? Vai lá, escreve pra mim. Tá bom? E por que você acha que tem a ver, né? Como é a paisagem que ela vê pela janela? Que você vai falar o que essa menininha tá vendo. Se eu tô falando que a menininha tá vendo, eu posso falar que tem uma menininha? Não, porque ela não tá se vendo, ela tá no espelho, né? O que ela está vendo? Entendeu? A 3. E você, o que vê da janela do seu quarto? Agora sim, você vai lá na janela na sua casa, na sala, na janela da cozinha, na janela que você quiser, pode ser a do quarto mesmo. E você vai escrever pra mim o que você vê da janela do seu quarto, tá bom? A número 4. A paisagem que você vê da janela do seu quarto é a mesma que você vê da janela da escola? Agora a gente vai ter que fazer o exercício de lembrar aí, ó. Fecha o olhinho aí e pensa. Pensa na nossa sala de aula. Quando você olha para a janela da sala de aula, você vê o quê? Agora você pensa, quando você vê a janela do seu quarto, você vê o quê? É a mesma coisa? A paisagem é parecida? Professora, da janela da escola eu vejo uma flor. Da janela do meu quarto eu também consigo ver flor. Professora, não, da janela da escola eu vejo um muro. Da janela da minha casa eu vejo flor. Não tem nada a ver. Pensa aí, o que você vê na janela da escola que você também, em comum, na janela do seu quarto você consegue visualizar. Entendeu, né? Facinho, vocês são muito inteligentes, tá bom? Aí você vai explicar pra mim o que são essas coisas. Nas paisagens que você vê da janela do seu quarto e da janela da escola, existe algo construído pelas pessoas? Aí que eu quero ver se vocês se lembram das paisagens naturais, né? Vamos pensar. Quando eu olho da janela do meu quarto, eu vejo coisas que foram construídas por pessoas ou só pela natureza? Quando eu olho da janela da escola, eu vejo coisas que foram construídas pelos homens, por pessoas ou só pela natureza? Tá? Responde certinho lá pra mim, tá bom, pessoal? Agora, meus amores, eu vou deixar não é só um, são 2 videozinhos pra vocês aqui embaixo na próxima atividade. Assistam os 2 videozinhos muito bem assistidos, tá bom? Nós vamos falar agora um pouquinho sobre patrimônio público, patrimônio histórico da nossa cidade de Londrina. O que é patrimônio? Né? Patrimônio é o que é pertencente, o que é meu. Aí eu falo que é um patrimônio que eu tenho. Essa casa que eu moro é meu patrimônio, ela é minha, eu comprei, ela é minha, né? Por exemplo, a escola onde nós estudamos, ela é de quem? Ela é nossa, ela é de todas as pessoas de Londrina, então ela é pública, por isso que a gente chama pública, ela é um patrimônio público da cidade de Londrina. Então, vocês vão assistir os 2 videozinhos que depois a gente volta a conversar, tá bom? Beijinho, amores!